Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui no mais um Gabicast duplo, super especial, porque nós estamos trazendo aqui... Deus, ele faz essas coisas com a gente, né? Ele nos proporciona conhecer pessoas maravilhosas e a minha vida tem sido assim, nos lugares que eu vou, Deus tem me apresentado os amigos dele. E foi muito legal porque, mais ou menos uns 15 dias, eu tive num evento muito legal para ver a formatura da Escola de Inovação e lá eu conheci duas pessoas que me encantaram. Confesso que amor à primeira vista. Estou fazendo esse suspense, mas elas estão aqui. Eu estou falando da Ariane e da Karen e vocês vão conhecer um pouquinho da história dessa família hoje que me encantou, que me inspirou. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a Karen, que tem 12 anos, sobre a Ariane, que é mãe, né, de 2 filhos autistas, mas ela é mãe de 3. E vocês vão estar conhecendo e sendo inspirados a ver, através desse bate-papo de hoje, que Deus tem grandes coisas para fazer quando a gente se posiciona. Quando a gente sai muitas vezes daquele rótulo que colocam pra gente, que a gente sai muitas vezes da posição de vítima, a gente vai buscar o que a gente tem de direito e a gente vai superar os limites. E essa família tem conquistado grandes coisas, né? E a gente vai conhecer um pouquinho da história de vida deles hoje. Então, eu vou deixar elas se apresentarem. E para mim hoje é uma grande alegria ter vocês aqui, viu? Olhando para aquela câmera ali. Pode falar quem... Primeiro vamos falar assim, Ariane, fala quem é. Bom dia, eu sou a Ariane, mãe da Karen, de 12 anos, mãe do Kevin, de 16 anos, e mãe da Sara, de 6 anos. Eu sou uma mãe atípica. Para quem não sabe o que é mãe atípica, eu sou uma mãe de dois adolescentes autistas. Eu creio que o propósito de Deus na minha vida é muito grande, porque Ele me deu 2 joias preciosas. Me deu 3, mas 2 super joias, que são meus filhos autistas. E que, por eles, independente deles serem autistas, eles têm o tratamento como a de 6 anos, a Sara. Dá um beijinho pra Sarinha, que não é autista, tem. Tudo que eu faço pela Sara, eu faço pelo Kevin, pela Karen. Lógico que o Kevin e a Karen têm algumas coisas que a gente precisa fazer um pouquinho a mais. Mas, assim, eles não são coitadinhos, eles não são rotulados. Ah, é autista, coitado. Não, muito pelo contrário. Eu estimulo, eu faço com que eles se sintam... o ambiente... A gente tem que se acostumar ao ambiente. Eu faço ao contrário. O ambiente tem que se acostumar a eles. Eu sou casada há 18 anos. Meu esposo se chama Sidney. Ele tem 43 anos. E eu sou teresopolitana. Vivi aqui até meus 18 anos. Depois eu me mudei para Macaé com o meu filho Kevin, o mais velho. Só tinha ele. E vivemos durante 14 anos em Macaé e retornamos para Teresópolis há 2 anos atrás. Muito pouquinho tempo, né? Lindona, minha amiga linda que eu fiz. Como é que tá sendo pra você estar aqui hoje? Você tá nervosa? Como é que é? Nervosa, pra ser sincera. É porque a gente tá falando assim, né? Sabendo que tem um monte de gente vendo a gente, né, cara? Isso não é só com você, não. Com muita gente fica nervosa. Mas você entende que a sua história de vida é importante pra ser contada, né? Ó, que linda. Daqui a pouco a gente vai se soltando, porque daqui a pouco eu quero saber, a gente vai conversar um pouquinho com sua mãe, e eu vou querer saber desses seus feitos aí que você tem descoberto, que foi na TV, fez um monte de coisa, né? E Deus tem usado a sua vida, né, para inspirar outras pessoas a saber que elas podem conquistar coisas especiais, né? É por isso que você tá aqui, para você mostrar para as pessoas que elas podem, mesmo com nervoso, mesmo com medo. A gente vai com medo mesmo, né, Karen? Você é corajosa porque você tá aqui hoje, viu? Mesmo nervosa, você levantou e veio, né? E você é muito corajosa, viu? Ariane, conta pra gente um pouquinho. Como é que foi assim? Você falou que você ficou em Teresópolis até os 18 anos, e casou, né? Sim. Como foi pra você, assim, desde o início, né? Hoje eu sei que você faz uma faculdade, né? Que você não parou, mas eu quero, assim... A gente estava conversando um pouquinho de bastidores, né? Que às vezes as pessoas não veem tudo que você precisou lutar e luta até hoje. Porque
Porque você já foi embora daqui de Teresópolis com seu primeiro filho. E naquela época, eu não sei se você já tinha tido o diagnóstico dele. Como que foi isso? Então, eu tinha o diagnóstico dele, mas era um diagnóstico errado, que é o que acontece muito hoje em dia. Eu chamo até atenção para as mães que têm um bebezinho, que vê que ele está um pouquinho diferente das outras crianças, vê que tem uma diferençazinha na alimentação, vê que é um bebezinho que não fala muito, você chama, às vezes ele não responde. É um bebezinho que anda muito nas pontas dos pés. Que prestem atenção, que não achem que é... Porque tem muito pediatra também que acha que... Não, é cada um no seu tempo. A criança demorou um pouquinho para andar, demorou um pouquinho para falar. Tem que se ligar porque o autismo já é diagnosticado a partir de 1 ano e meio de idade. E muitas das crianças, quando chegam a ter o diagnóstico, já não tem tanto tratamento que possa ser feito para dar uma qualidade de vida, como a Karen já está com 12 anos e o Kevin já está com 16, para não ter uma qualidade de vida tão boa quanto eles têm. Por quê? Porque a mãe ouve aquela opinião ali, no fundo ela sente que tem alguma coisa errada, mas ela não aceita. Então o preconceito já começa pela mãe. Já começa pela família, né? Pela família. Mãe. É. Eu sofri isso. A minha mãe falava pra mim que eu tava inventando doença pro meu filho. Eu falava, não é normal. Ele vai fazer 2 anos, ele não anda, ele não fala, ele não come tudo. E você tinha recebido o diagnóstico? Eu tinha, como muitos, tem até um médico aqui na cidade da rede pública que ele dá diagnóstico errado. Ele fala que autismo não existe. Ele dá diagnóstico de retardo mental. Meu filho, durante muitos anos, teve diagnóstico de retardo mental e hidrocefalia. Ele nunca teve hidrocefalia, nunca teve retardo mental. Ele é um autista. Nada mais que isso. E hoje em dia as pessoas acham, é autista, é deficiente, eu tenho medo. E não é. Não é. Não é. O autista, tendo tratamento, ele vive uma vida normal como nós. Sim. Ele casa, ele tem filho, ele faz faculdade. Sim. Eles são muito inteligentes. Nós temos vários exemplos aí de autistas famosos. O Walt Disney era autista. O Albert Einstein. Olha o feito do Albert Einstein, ele era autista. O Messi, jogador de futebol, é autista. Então, nós temos várias personalidades que são autistas. O Walt Disney foi desacreditado. Falaram com ele que ele era maluco, que ele nunca ia conseguir construir aquele parque com aquele rato, né? Falaram que ele não ia... Não, isso aí não vai sair do papel. E ele perseverou. Olha o que é a Disney hoje. É verdade. A potência que a potência que é a Disney. A Disney é uma marca. Começou com o sonho dele, Começou com um sonho. O hiperfoco dele era em parques, era em diversão. Então, com isso, ele fez o melhor. Essa é a parte dos autistas que eu acho linda. Porque o que eles gostam, eles se dedicam ao máximo. E eu tive o diagnóstico de retardo mental e hidrocefalia do meu filho, associado a uma prematuridade, porque ele nasceu de 6 meses e meio. Aí todos os médicos que eu passava, não, isso é normal, ele foi prematuro, ele vai no tempo dele. Mas eu via que não era normal, porque algo, né? Os outros prematuros, que nasceram até menos, com menos idade gestacional que ele, estavam a toda, andando, falando, comendo, e ele nada. Aí eu ouvi, o preconceito já começa dentro da própria família. Pois é, e assim, isso é uma coisa que precisa trabalhar muito, né? Tem. Eu já ouvi muito isso, assim, do pai, da mãe ou de alguma familiar não aceitar e achar que aquilo ali é um rótulo que vai trazer sobre a pessoa, sobre a criança. Vai trazer uma carga, um peso. É, isso aí. E não é. Muito pelo contrário, a pessoa, quando conheci o autismo, eu comecei a estudar sobre. E, assim, o Marcos Mion, ele é um comunicador que ele ajuda muito nessa questão do autismo. Então, ele demorou muito para expor o filho dele, o Romeu. Eu lembro, eu vi. Mas quando ele expôs, acho que foi ele fala que é o propósito de vida dele. Que ele luta. Ele tem condições, ele não precisava fazer isso. Exatamente. Ele tem condições financeiras, ele tem todos os tratamentos que o Romeu precisa, o Romeu faz. Ele não precisava expor o filho dele, ninguém precisava saber. É verdade. Como eu não precisava expor os meus. Exatamente. Mas eu creio que é um plano de Deus, é uma missão de vida. Tanto que ele me deu 2. Ele não me deu 1, ele me deu 2. Porque ele sabia que eu seria capaz e que eu sinto que eu posso ajudar com certeza muitas pessoas com o pouco que eu digo, que é pouco que eu conheço.
eu posso ajudar a tirar essas mães do armário, a tirar do Até da rótulo, paralisia, né? tirar da paralisia, do rótulo do autismo. Ah, meu filho é autista, ele não pode. Claro que ele pode. Sim. Pode muito, pode E muito. às vezes esse rótulo não é só pro filho, mas é pra mãe pra também. mãe. Porque ela pensa assim, eu não posso fazer mais nada. Eu vou ter que parar minha vida, eu não vou poder trabalhar. Isso aí. Eu não vou poder estudar, eu tenho que me dedicar só ao meu filho. Isso aí. Não, eu trabalho. Eu tenho uma loja, eu trabalho em tempo integral na minha loja. Eu abro de manhã e fecho à noite. Eu não tenho funcionário, sou eu. Eu sou a gerente, eu sou a vendedora, eu sou a vitrinista, eu sou a auxiliar de serviços gerais. Eu sou a compradora, eu sou a contadora, eu sou a administradora, eu faço tudo na minha loja. Eu tenho a minha loja, eu estudo, eu faço faculdade. Se Deus quiser, eu me formo. Eu creio que ano que vem eu me formo. E tenho 3 filhos, tenho a casa para administrar, tenho um marido. Exatamente, porque assim, independente deles serem autistas ou não, você vive o que toda mulher com 3 filhos vive. Com 3 filhos pequenos. Né? E não permite que isso aí paralise os seus sonhos, até porque você acaba sendo influência para eles, né? Isso. É igual eu estava falando, domingo foi aniversário do meu sobrinho. A minha filha de 6 anos, aí botou um funk lá no aniversário. Aí a minha filha de 6 anos ficou assim: mãe, mas eu não sei dançar isso. Porque as menininhas de 6 anos estavam tudo lá. TikTok, dançando. Eu falei: filha, a sua educação é diferente. Você não vai saber isso, você não convive com isso. É lógico que você não vai saber. É o que os pais, vejo. Né? Não é um cuidado, são umas meninas que com 6 anos já estão explorando a sensualidade. Exatamente. Não estão sendo crianças, né? Não estão sendo crianças, até na vestimenta delas. A minha filha estava com uma calça de unicórnio e uma parca. E isso é lindo. Coloridinha. Isso é lindo. Tem 6 anos e um tênisinho rosa. Vivendo para ser criança. Brincando, correndo, jogando bola. Sim. Desenhando, fazendo aviãozinho. E as meninas lá. Aí ela falava: mãe, mas por que eu não sei? Elas sabem, eu não sei dançar. Falei: porque a sua cultura, a sua educação foi diferenciada. E daqui a alguns anos isso vai fazer muita diferença. Isso vai refletir diferente na vida delas. Você vê diferença na sua própria família. As escolhas que vocês, como pais, estão direcionando os filhos de vocês. Sim. Né? Eles são, não é porque são meus filhos, não. Mas, assim, eles são umas crianças super educadas. O Kevin, ele é um autista ele é moderado. Porque o autismo, ele tem diferença em meninos e meninas. Ele não se manifesta da mesma forma. Geralmente, o autismo em meninas, ou ele é severo, que é aquele autismo que não anda, não fala, ou ele é leve. Dificilmente acham um autismo moderado em meninas. Geralmente, a tendência das meninas no autismo é de ser leve, de ser adiantado, de ter o QI alto, de ter a superinteligência. Em meninos, ele já atrasa, ele já descoordena. A coordenação motora deles é muito difícil. A coordenação motora fina, então, é mais difícil. Que é a parte da escrita, a parte da fala, a parte da marcha, do andar, do caminhar. Então, o meu filho, ele viveu tudo isso. Ele fez todos os tratamentos na idade adequada, mas com o diagnóstico errado. Por isso que eu falo que é importante perceber. A criança tem 1 ano e meio. Ela ainda não anda independente. Ela ainda não fala. Você chama, muitas das vezes ela não atende. Acende a luzinha. Começa a perceber. Começa a pesquisar. Leva no pediatra. O pediatra falou: não, é normal. Se continuar, leva em outro. Escuta uma segunda opinião. Às vezes até quarta, né? Quarta. Eu passei por... eu acho que mais de 10, nem lembro. Até chegar a um diagnóstico que ainda foi o diagnóstico errado. Mas, para a honra e glória do Senhor, mesmo o diagnóstico sendo errado, as terapias eram as mesmas que ele precisava. Deus que era psicologia, mesmo assim, né? Era psicomotricidade. Eu, lá em Macaé, eu cheguei a ficar com a minha semana e lá eu trabalhava também. Eu era concursada da prefeitura lá. Então, eu trabalhava de segunda a sexta em escola, mas eu tinha o tratamento dele, às vezes, 2 vezes por dia. Então, eu levava de manhã, levava para a escola, pegava na escola, levava no tratamento, voltava para o serviço e durante anos fazendo isso.
Porque lá o recurso é maior. Lá tem muitas terapias, todas pelo SUS. Eu nunca Isso paguei. que eu ia perguntar, isso era tudo Nunca pelo... paguei uma terapia. Nunca paguei. Lá, todas as terapias que um autista necessita, ele consegue pelo SUS. Lá tem o Hospital da Criança, que são 5 andares de prédio. É um hospital só de criança, que tem todas as especialidades de criança. Olha, Ele era atendido por todas as especialidades, desde a fisioterapia até o neuropediatra, que era a especialidade mais indicada por causa dos autistas, né? Psicologia, psicomotricidade aquática, que é a natação adaptada para pessoas com deficiência, que foi muito importante no desenvolvimento dele. Ele conseguiu pular com 5 anos, que ele conseguiu pular sozinho, com os 2 pés fora do chão. Para mim, foi o dia mais feliz da minha vida, porque ele conseguiu ter a independência de pular. e a gente, né, tava junto lá no Higino, ele estava me falando, né? Ele faz tudo sozinho, né? Tudo. Tem 16 anos, ele é inteligentíssimo, o hiperfoco dele é em ônibus, em veículos. Eu achei isso muito legal. Ônibus e carros, ele é busólogo. Quando fala com ele, ele já fala, eu sou busólogo. Já se Pra quem não definiu. sabe, o busólogo é a pessoa que ela é especialista em ônibus. Ela conhece o ônibus através do som, ela sabe o motor, ela sabe a carroceria, ela sabe o ano de fabricação, Que quantos isso? cavalos tem, É só de mesmo? ouvir. Só de ouvir. Se ele tivesse aqui, ó, tá passando ônibus na rua, ele ia falar, ó, é o Marco Polo Torino S, não sei o quê, ia falar. Sem ver. Ia falar a linha ainda. Que ele fala. Ontem à noite, na hora de dormir, ficou falando, aviação, dedo de Deus, aviação, tal, aviação, coisa enquanto tá basicamente dormindo. Eu falava, Kevin, a gente nem entende o que é isso. Você poderia pelo menos falar mais baixo, por favor? Assim, ele continuava falando e caía no sono e ficava... Ele lê muito. Ele ainda não lê, por incrível que pareça. E como que ele não lê. ouve? Como que essas informações... YouTube. Ele mexe muito em YouTube, ele tem muito livro, muita revista e ele reconhece, ele tem uma memória fotográfica memória enorme. fotográfica. Então ele pergunta uma vez qual é aquela linha, o que está escrito nesse ônibus. Nunca mais ele esquece. Pode trocar o modelo de ônibus, mas ele vai saber que aquela linha leva para tal lugar. Ele decora isso também, Decora. né? Da onde o ônibus vai pra onde, Decora. né? Eu tenho vários vídeos dele pequenininho lá em Macaé, tem terminais de integração. Que é tipo uma rodoviária, Sim. né? Ele no terminal falando ônibus por ônibus. T11, Lagomar. T11, Terminal Central. T23, Lagomar, Parque de Tubos. Frade, S23. É assim, porque lá em Macaé é pelo número, né? Aham. Então ele tem A73, Engenho da Praia. A73B, Engenho da Praia rápido. Os ônibus de lá, ele tudo por número e letra. Então ele falando. Tem o vídeo dele pequenininho falando todos os ônibus. E como é que é a interação entre os 3? Agora tá melhor, porque antes era uma guerra normal de irmãos, Normal né? de irmão, né, Karen? Ainda mais muito... 3 irmãos dentro de Porque casa? ele é muito carinhoso, ele gosta de abraçar, embora não seja característica do autismo. Pois é. Mas eu obriguei a ele a ter o afeto. Por quê? Eu não tive isso da minha mãe. Minha mãe, ou ela trabalhava... Na nossa época, era diferente. Ou a minha mãe trabalhava para sustentar eles não passar fome, Aham. ou ela dava carinho e dava amor. Então, ela optou por trabalhar. Ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Minha mãe saía às 7 da manhã, chegava às 10h30 da noite. E eu e meu irmão ajudávamos ela. Inclusive, mandar um beijo pro meu irmão, que foi aniversário dele ontem. O Vitor, tá embarcado. 32 aninhos, meu caçulinha. E eu e meu irmão ajudamos muito a minha mãe. Ela trabalhava de manhã em uma casa de família de um estudante de medicina. E eu e meu irmão íamos lá para carregar a roupa dele, que ela ainda pegava um extra de lavar a roupa dele. Então eu e meu irmão íamos com aquelas sacolas pesadas do alto para a beiralinha. 2 crianças, né? Carregando aquelas... Cada um com 2 sacolas enormes de roupa. Pelo menos 2 vezes na semana, carregando. Minha mãe lavava aquela roupa branca todinha. Não tinha máquina de lavar na época, né? Então ela lavava na mão. Trabalhava de tarde na escola e de noite fazia extra em outra escola, porque ela era mãe solo, de 3 também. Mãe solo. 2 meninas e um menino, igual a mim. 2 meninas e um menino.
Só que nos tempos de hoje a gente consegue conciliar o trabalho Sim. com a dedicação à família. Sim. Eu, principalmente com os filhos autistas, eu entendi que eles não têm esse afeto, eles não gostam de abraço, eles não gostam de contato físico. Mas eu não aceitei isso na minha vida. Você não aceitou esse diagnóstico? Não Se fosse, aceito. meus filhos vão interagir comigo. Eles vão interagir, eles vão me abraçar, eles vão falar que me amam. Eu vou falar todo dia que eu amo. E eu falo toda hora que eu amo. Toda hora eu falo, Kevin, mamãe te ama. Karen, mamãe te ama. Sarinha, ela mesmo já vem toda hora. Mãe, te amo. Pai, te amo. Irmão, te amo. Toda hora. Do nada ela tira um te amo. Porque ela cresceu vendo isso. Cresceu ouvindo, né? Cresceu ouvindo. Até a Karen, que ela não gosta muito de contato físico, por incrível que pareça, pastora, ela não gosta muito de contato físico. Mas com a senhora... Comigo, né, Karen? Ela não gosta muito de abraço, mas ela aprendeu que ela tem que abraçar, que é um jeito de expressar. E o Kevin amor, abraça muito, ele é muito carinhoso. Se ele gosta da pessoa, ele quer ficar ali agarradinho, contando, falando de ônibus, falando de carro, falando de tudo. E eu não, como o Marcos Mion até falou, eu fiz a mesma coisa que ele sem saber. Eu obriguei eles a terem afeto. Então, assim, Ensinou hoje pra eles o que era isso, né? Não, independente do diagnóstico, nós somos família. A nossa família é uma família pequena, é uma família grande, tem bastante parentes, mas família, eu, ele, ela, a irmã e o pai, somos nós 5. Sim. Então a gente tem que se apoiar, tem que se abraçar, tem que estar o tempo Um inteiro pelo outro, pelo né? outro, um entregue pelo outro. E o Kevin, principalmente, é muito carinhoso, muito, 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 muito. A Karen agora ela tá um pouco carinhosa, né, Karen? Comigo ela é muito carinhosa. A gente se abraça, né, Karen? Ela tá tranquila, que a mão tá quentinha. Tá. Ela é muito carinhosa. É que eu ela passei me minha coragem abraça. toda pra ela, né? Aquele dia. O tempo todo tá abraçando. Ai, mamãe, te amo, obrigada. Qualquer coisinha que faz pra ela, ela agradece. Ela Me ajuda muito em casa. é mesmo? Eu operei ano passado 3 vezes. Fiz 3 cirurgias ano passado. Quem cuidou da casa e da comida foi a Karen. É mesmo? Porque o pai trabalhando, Aham. ela fazia comida, até o feijão. Na panela de pressão elétrica, que eu não deixei ela me Aham. fazer no fogo. Ela não me ensinou ainda a fazer feijão. Eu só botava o bagulho na panela e ela vinha verificando e... Porque a panela elétrica é mais segura, né? Sim, sim. A de fogão eu não deixo ela mexer. Mas a de ela fogão é sabe. perigoso pra todo mundo. Ela né? sabe mexer na panela elétrica, ela fazia arroz, o pai deixava a carne temperada. Tá vendo? Ela fazia salada, ela limpava a casa, ainda me dava a injeçãozinha. Olha. Me E muita cuidava. gente da idade dela não faz Não isso. faz, ela tem 12 anos, ela tinha 11 ano passado. Tinha 11, é verdade. Ela Mas na você minha... vê, você nunca olhou pros teus filhos com limitação. Nunca. E isso faz toda a diferença, porque eles são muito inteligentes, são Muito pelo capazes de contrário. qualquer coisa, como qualquer pessoa que não tem. Pelo contrário, é aquilo que você falou no dia que a gente estava conversando. Aham. Você explicou para eles que o autismo dá para eles superpoderes. Dá. Eles são... A pequenininha até fala... Por que eu não sou autista, mãe? Aí eu falo... Porque papai do céu escolheu seu irmão e sua irmã para ser autista. Você não é. Ah, mas eu queria ter superpoderes igual a eles. Ela fala assim... Eu queria ter superpoderosa, mamãe. Eu falo... Mas você é superpoderosa do seu jeitinho, Isso Sara. aí. Aí ela... Não, mas eles são super-heróis. Eu queria ser igual a eles. Você acha que existe ainda... Que você vive muito, convive muito nesse meio. Dias a gente estava até conversando que você entrou no ônibus e você sempre faz valer o que eles têm de direito. Você percebe muito preconceito? Muito. A começar das próprias famílias, né? Começar das mães e principalmente dos pais. Aham. Porque o pai, ele não aceita. Eu digo por experiência própria. O meu marido demorou para aceitar. Aham. Que o meu filho tinha uma neurotipia. Uhum. Até porque foi uma neurotipia errada. Aí ele ficava botando o meu filho numa redoma de vidro. Ele não pode cair, ele não pode se ralar, ele não pode se machucar, ele não pode pegar friagem, ele não pode isso, ele não pode aquilo, mas ele não aceitava. E eu falava, não, ele tem, então nós vamos tratar e ele vai viver. E eu faço valer o direito dele. Hoje ele é deficiente físico, meu filho. Por um tombo que ele tomou, ele quebrou o fêmur
Ele já fez 2 cirurgias do fêmur, tá rumo à 3ª. E assim, ele ficou com uma deficiência física. Mais uma limitação, assim. Eu digo limitação, porque agora é uma limitação mesmo. Sim, que é porque ele tem uma limitação física. Não uma Mas não ao autismo eu não vejo como limitação. Sim. Mas a limitação física, ele ficou um deficiente físico. Ele tem uma perna mais curta que a outra. Ele manca muito no frio, ele sofre muito de dor. Ele tem próteses enormes do quadril até a coxa, quase no joelho. Então ele sofre bastante. E eu vejo muito preconceito. Quando eu saio com eles com um crachazinho de autista na rua, eles fazem questão. Quando fala, vamos sair, eles já pegam o crachá e colocam. Eu não preciso pedir. Sim. Coloca o crachazinho, Karen. Coloca o crachá, Kevin. Não, eles mesmos já sabem que ir pra rua, porque o autismo não tem cara. Exato, é verdade. É uma neurotipia que ela não tem. Tipo, a síndrome de Down, você olha, você percebe que a pessoa tem síndrome de Down. É verdade. O autismo não. O autismo não tem uma característica física. Ele é uma doença neurológica. Não é uma doença. Minto, tô falando errado. O autismo não é uma doença. Isso. Muitas pessoas rotulam o autismo como doença. O autismo é uma condição. Uma condição diferenciada. Diferenciada, mas que a pessoa pode levar uma vida normal, como meus filhos levam uma vida normal. Isso aí. Eles interagem com adolescentes da idade deles. Gostam das mesmas Eles coisas. gostam das mesmas coisas que os adolescentes gostam. Lógico que, assim, num lar, numa educação cristã, é diferenciado o gosto. Meu filho, por exemplo, para ele dormir, ele não consegue dormir se não tiver um louvor tocando na televisão. Olha só, que coisa linda. Ele não dorme. Tem que deixar a televisão ligada no louvor, porque aquilo acalma ele, o louvor acalma, ele consegue dormir. Tá vendo que coisa linda? Não consegue. Se não tiver o louvor, ele não dorme. Isso faz muita diferença também, né? Ele fala, pai, porque lá em casa tem regras. Não é porque são autistas que não tem regras. Isso aí. Tem regras. Você não é permissiva com eles, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que eu cobro até mais que eu cobro da Sara. Eu acho que eu cobro deles. Lá em casa tem uma caixa no meu quarto que chama caixa preta. 22 horas. Celular dentro da caixa. Controle de videogame dentro da caixa. Controle de televisão dentro da caixa. Uau, gostei disso, hein? Acabou. Porque eles estudam à tarde. Então o horário deles dormirem, deles irem pra cama é 22 horas. 22 horas. Não é 22h01, nem 22h02, nem 21h59. 22 horas. Tudo dentro da caixa. Não preciso mandar mais. Eles entenderam que é o horário de parar. O horário de dormir. Isso, esse limite dá uma qualidade de vida e disciplina cada um, pra eles, disciplina, né? Eles têm disciplina. Cada um tem a sua tarefa dentro de casa. A Karen tem a tarefa dela. Eu tô na loja, a tarefa dela é chegar da escola, lavar a louça. Organizar a cozinha. A Sara é organizar os sapatos da casa. Não pode ter sapato espalhado na casa. A Sara cata todos os sapatos na casa, vai na sapateira, nas 2 sapateiras, na minha, na do pai, na deles, guarda tudo. Organiza os brinquedos dela. E o Kevin arruma a sala, roupa no varal e a gata. Uau. Troca a areia da gata. Nem sempre ele troca areia, não. Nem sempre ele troca, mas o Mas dever quando a gente dele, cobra, ele troca. o dever dele, essa semana eu dei uma prensa nele. Falei, olha só a caixa da gata como é que tá. Se ela fizer xixi ou cocô no chão, como é que vai ser? Na hora ele correu, a caixa tá lá limpinha. Trocou areia. Não, e tirou. assim, é isso que você tá falando, porque muitas pessoas criam um preconceito, uma coisa tão errada, que acha que a condição diferenciada do autista faz com que ele não consiga pensar nem raciocinar. E é o contrário. Ao contrário. O Kevin antes Né? ele não Faz atendia. com não tem entendimento das pessoas. Mas tem. Ele entende. Eles podem não atender. Isso aí. No momento que você... Há 2 comandos, 3 comandos, às vezes até um comando mesmo naquela hora, no mesmo tempo, mas ele vai atender. Porque eles têm a mente eles absorvem a informação Muito rápido, né? de tudo no ambiente. A Karen tá aqui, mas ela tá aqui, ela tá prestando atenção aqui, ela tá prestando atenção Desde a hora lá, que ela chegou, ela já tá viu onde prestando piscava... atenção no microfone. Sim. Porque eles recebem todas as informações do ambiente ao mesmo tempo. E ela tá aqui, mas ela tá recebendo a informação que tá passando lá na rua. É verdade. Também. Ela capta os barulhos, o né, barulho de tudo, da rua. né, Karen? Então, assim, isso acaba descoordenando um pouco.
eles captarem essas várias informações. Nós não, nós estamos aqui conversando, é só aqui O foco e acabou. é aqui. O foco é aqui. Eles não conseguem se concentrar Por em isso uma que coisa. às vezes eles ficam agitados. Por isso que eles não gostam de barulho, na maioria das vezes. Outra coisa para as mães, criança pequenininha, vai numa festa de aniversário, na hora do parabéns, a criança faz isso aqui. Na hora de estourar um balão de aniversário, a criança faz assim. Fogos, a criança treme, passa mal. Acende a luzinha, procura ajuda. Porque quanto mais cedo procurar ajuda, mais cedo essa criança vai ter a independência dela, vai viver uma vida normal. E quanto a senhora estava falando comigo do ônibus, eu faço valer o direito dele, como eu faço valer o direito da Karen. Sim. Eu entro no ônibus, eu primeiramente, educadamente, eu ensino. Eles entram no ônibus, eu não preciso falar. Bom dia, boa tarde, boa noite pro motorista. Porque às vezes, gente, é falta de empatia, é falta de amor. Às vezes a pessoa tá ali atrás daquele volante amargurada, tá passando Desde por um cedo, problema né? desde cedo, ou já é tarde da noite, tá muito frio. O que custa dar um bom dia? Dar uma boa tarde? Ele tá prestando um serviço para você. Tem gente que acha que o motorista é empregado. É verdade. Não é. Ele tá ali ajudando, ele tá te levando para casa. A gente perceber as pessoas de uma forma diferente. É um pouco de né? empatia. Eu fui educada assim. Entrar, bom dia, motorista. Na hora de descer, obrigado, motorista. A Sarinha dá um gritão. Obrigado, motor. Assim. Desce do Ela é uma ônibus. graça. Obrigado, motor. E eles entram. Às vezes é um sorriso que a pessoa precisa. É verdade. Quantas vezes eu trabalhando na escola, sabe, sobrecarregada, com meu filho para terapias todos os dias, segunda a sábado, e eu sobrecarregada, tendo que trabalhar, tendo casa, grávida, e aquela coisa de chegar uma criancinha na escola, tia, você tá linda hoje, me dá um abraço. E aquilo ali... Sabe, suprir tudo que eu tava precisando naquele dia, era aquele Sim. abraço, era aquele boa tarde de uma mãezinha, Sim. de agradecer. Ai, tia, muito obrigada. Hoje ela aprendeu isso, isso e isso, e ela falou que foi a senhora que ensinou. Então, pra mim, eu tiro como exemplo de vida. Eu ensino a eles isso, a dar um bom dia pro professor, a dar uma boa tarde pro professor, respeitar o professor. Eu só tenho elogios dessa menina na escola. A diretora dela me chamou e falou, Ariane, o que tu tá esperando pra essa menina ir pra um colégio particular? Essa menina não tem que estar aqui. Aqui não é o lugar dela. Ela é muito inteligente. Ela fala inglês, ela lê inglês, autodidata. Ela nunca fez um curso de inglês. A professora de inglês dela da escola foi minha professora. Que legal. E ela fala, olha, a Karen é extraordinária. Ela só vai precisar ir pro inglês pra pegar um diploma. Porque ela lê, em média, de 3 livros por semana, Karen. 3 livros por semana? Ela lê muito. Ela gosta muito de ler. Você lê tanto livro físico quanto livro virtual, né? Eu atualmente leio mais virtual. Tipo, antes de vir pra cá, eu tava no 9º ou 7º capítulo de um livro que eu iniciei ontem. É? O que você mais gosta de ler? Eu gosto mais de ler ação e romance. Tipo, uma mistura entre eles. Começa uma luta, assim, eles começam a notar as características um do outro. Coisa assim. E mangá, né? Que você lê muito, né? Apaixonada. O mangá trata muito, né, também da construção do personagem, né? Isso aí você gosta, né? E aí a gente vem, né, pra esse momento que vocês estão vivendo como família, né? Que pra mim é um momento lindo de você poder ver a sua filha sendo reconhecida, né? Internacionalmente, Internacionalmente, Eu ia né? falar nacionalmente. Até brinquei não. no dia que a gente tirou foto, né? E eu tive lá presente. Mas, né, a gente como família, como mãe, e ver isso tudo acontecendo. E saber que foi uma construção de uma história que você sempre motivou, né? Eu nunca duvidei. Quando ela... Olha, é o que eu falo. Não é o poder aquisitivo, não é a característica, não é o bairro que mora. Exatamente. São escolhas de Deus. Porque tem muitos jovens que dedicam a vida a fazer o que ela fez e não conseguem. Muitos jovens de poder aquisitivo alto, de famílias milionárias,
que tem equipamentos maravilhosos. Equipamentos a nível de NASA. Sim. E não uma conseguem. tecnologia. Tem a tecnologia, tem o dinheiro, tem tudo à disposição e não conseguem. Conta pro nosso povo. O que ela você fez. descobriu? Conta. Asteroide. Fazendo parte de um curso da Casa da Inovação. Que curso foi esse? Caça aos asteroides. E aí como que funcionava esse... Conta, porque as pessoas não sabem. Como que descobre um asteroide? Você entrou dentro do computador, aí você tinha um aplicativo para isso? Como é que era um programa? Era um programa feito por algumas pessoas da NASA. Uhum. Eu não sei especificamente se foi uma pessoa da NASA, uma pessoa que foi contratada ou alguma coisa assim. Uhum. Mas a NASA mandava imagem de satélite pra gente. Uhum. E a gente usava esse programa para caçar os asteroides, para tentar achar os Dentro asteroides da imagem de dentro da satélite. imagem. Sim. E aí como é que foi? Você começou a procurar, você escolheu um lugar para você ficar olhando asteroide? Como é que foi isso? Não, era... A Casa de Inovação tem 2 andares. Uhum. O primeiro, o térreo, onde normalmente a maioria dos cursos fica. Onde o meu curso normal Onde fica. fica a Casa da desenvolve-se. Inovação, cara? Fala pro pessoal saber. Fica lá na beiradinha. Ele fica bem perto da minha casa, que é basicamente depois da ponte. Tem 2 caminhos. Eu sei onde é aquela pontezinha, né? Tem o caminho da ponte e outro. Aquela fazendinha. Pela fazendinha, chega lá também. É. É no coração da beira-linha, perto do supermercado Flor de Teresópolis. A Casa da Inovação é um projeto do governo, né? É uma lei do Altineu Cortez. E o Alex Castelar trouxe a Casa da Inovação para Teresópolis. E como ele foi um menino da beira-linha, ele decidiu por a primeira Casa da Inovação ser na beira-linha. E hoje, mais de 50% dos alunos da Casa da Inovação já não são da beira-linha. Pois é, eu soube disso. Já cresceu de uma maneira em menos de um ano. Não tem nem um ano. Essa última turma foram 300 alunos, né? Foram 300 e poucos alunos. E, assim, mais de 50% deles não são da beira-linha. Lá vai de 6 anos até o 90 a mais. Muito legal, tem cursos né? para todas as idades e todos cursos gratuitos e cursos de inovação e tecnologia. Como que você escolheu? O que te interessou em olhar esse curso de caça a asteroides? Bem, inicialmente a gente não sabia da existência desse curso. Aham. Eu comecei na Casa da Inovação com o curso de criação de games. Que você gosta muito também, né? Sim. E então, depois de algum tempo, acho que um mês depois de ter começado a segunda fase desse curso, que eu comecei no começo desse ano, eles me chamaram minha mãe e eu para fazer parte desse curso de caça aos asteroides. Perguntar se ela queria, porque dentro de 8 jovens de Teresópolis, ela foi escolhida pela Casa da Inovação para fazer parte desse projeto. Desse time. Isso foi devido ao desempenho dela da criação devido ao desempenho na criação de games, que ela está no 2º ciclo. Vai pro 3º agora. Uhum. Ano passado ela fez a formatura do 1º ciclo e a formatura esse ano foi do 2º ciclo. E por ela ser uma aluna muito dedicada, eles escolheram. Ela é uma das mais novas do curso. Porque esse curso do caça-asteroides é geralmente 16 anos, 15 anos. São adolescentes mais velhos, até pela questão de já ter estudado isso na escola, de saber o que é um asteroide, o que é um meteoro. Falando nisso, Karen, olha para a câmera ali e explica para o pessoal de casa o que é um asteroide. Aqui, ó. Um asteroide é detritos de um meteoro. Um meteoro pode ser um pedaço de um planeta, um pedaço de uma estrela ou qualquer coisa semelhante. Um asteroide é um detrito de um meteoro que colidiu com outra coisa. Um meteoro colidiu com um planeta. O asteroide é o detrito. O meteoro colidiu, sobrou uns pedacinhos. O asteroide é esses pedacinhos. E o que fez a sua descoberta ser especial, né? Porque você descobriu outros asteroides, mas o que fez esse ser especial? Porque esse asteroide era um asteroide inédito. Não tinha sido confirmado pela NASA, não tinha basicamente nada sobre ele ainda.
Eu descobri e eles começaram a estudar sobre E eles tiveram que validar essa descoberta, né? Através da descoberta dele, eles começaram a estudar esse asteroide especificamente. Ou seja, ela pode ter salvado a humanidade Exatamente. posterior Exatamente. a nós através dessa descoberta. Sim, até por causa da rota do asteroide, Da rota. né? Todos os asteroides estudados pelo curso do caça-asteroides são possíveis, são imagens de possíveis detritos espaciais que podem colidir com a Terra. Olha. Então ela pode ter salvado a humanidade Você tá vendo? posterior. Porque quando A o dimensão asteroide dele era grande? É grande? Era, Ele é né? Porque grande. É grande. Então, ele não vai colidir com a Terra mais. Por quê? Porque ela já descobriu, em 2023 ela descobriu. Pode ser que daqui a 100 anos ele já esteja perto da Terra. Pode ser que daqui a 50. A gente não tem ainda a ideia, a né? precisão de quanto tempo ele demoraria para colidir com a Terra. Mas ele vai ser destruído antes dele colidir com a Terra, porque ela encontrou. Porque aí o trabalho da NASA quando descobre esses asteroides, é destruí-los. Destruí-los. Ela vai monitorar ele. A partir do momento que a Karen descobriu, ele começou a ser monitorado. E ele vai ter um nome, né? A princípio, ela pode escolher o nome do asteroide, porque é um asteroide que ela achou. O diploma dela da NASA é tão bonito, o diploma agradecendo por ela ter prestado serviços à nação. A NASA dos Estados Unidos, eu achei muito lindo. E isso é de uma importância. É verdade. Que tanta gente que dizem, né, se rotulam normais, não conseguiram. E ela, que é intitulada autista, rotulada como autista, e o rótulo do autismo é que ele não pode fazer nada, que ele não sabe, que ele não vai conseguir. Ela encontrou 4, na verdade. Só que, assim, de precisão mesmo, foi esse, que é inédito, e tem mais um que está em análise. Que é, até onde eu sei, ele é inédito também. Só que eles estão confirmando. Demora um pouco mais, demora, porque tem a análise, demora meses para analisar. Mesmo curso que encontram muitos asteroides por dia. Por exemplo, no exato momento pode estar tendo uma aula de caça ao asteroide e a gente não sabe. Mas encontram asteroides que já são catalogados. Já são catalogados, né? Ela não, o dela, e pra mim foi uma alegria muito grande. Eu nunca duvidei que ela ia achar. Quando ela foi convidada, eu já tinha certeza que ela iria achar. Falei, eu tenho certeza. E é tão interessante porque foi perguntando para ela assim, foi difícil? Ela, não, foi tão fácil, né? Foi fácil. Foi fácil, né, Karen? Pra mim foi fácil, para as pessoas por trás. Pra gente é difícil, eu não acharia. Mas aí como que se identifica um asteroide, Karen? Asteroides são corpos, ou como a gente vê na tela do computador do dispositivo que a gente está usando, bolinhas. Bolinhas pretas ou brancas, dependendo do sistema que você está usando. Quando eu caço asteroides, eu deixo a bolinha branca, porque para mim eu acho que é mais destaque ali na imagem. Assim, asteroides são corpos que não mudam de forma e andam em linha reta. Tipo, o asteroide tá aqui, ele anda assim. Você consegue ver o movimento dele quando você está procurando? Sim, eles nos mandam 4 imagens. Essas 4 imagens juntas formam um tipo de GIF. E esse GIF junta as imagens e forma um videozinho. Assim a gente vai procurando e quando a gente acha, a gente consegue identificar o movimento dele. Não dá pra fazer realmente um vídeo, por isso que são imagens. E a gente junta elas e forma o GIF. Quer dizer, vocês ainda têm esse trabalho de ter que juntar as imagens, né? Não é pra gente que não tem conhecimento, não é algo fácil. Não, eu fico pensando, até hoje eu ainda penso, como que ela conseguiu achar? Nunca duvidei que ela acharia, mas eu acho que eu não conseguiria. Porque eu olho a imagem e parece que eu tô vendo um ultrassom. Tudo borrado, ultrassom tudo preto. Já não vejo É uma imagem parecida Mas com a imagem percepção, de ultrassom. aí é onde entra a vantagem do foco, né? É verdade. Aonde a gente fala aí do superpoder do foco. Porque o seu foco de concentração, de percepção, é muito diferenciado. É diferenciado do meu.
É diferenciado de alguém Do que não meu. tem não tem esse foco. Eu olhei a imagem e falei, Karen, onde que tu tá vendo o negócio mexendo aí, cara? Eu só tô vendo uns borrãozinhos. E a sabe? próxima etapa é em Brasília, não é isso? É em Brasília. Mas até lá, em Brasília em dezembro, mas até lá ela ainda vai continuar no Sim. caça asteroides. Ela pode achar mais. Pode achar mais. Ela vai. Esse nós curso vamos- seu dura até quando, do caça asteroides? Antes eu fazia ele depois do meu curso diário, que era terça e sexta. Não, era segundo. Era segunda Terça e sexta. quinta. Terça e quinta. Assim, depois do curso, que acabava às 10, começava às 9, começava o curso de caça asteroides. É Que porque das 10 até as 11. o caça asteroides ele é por ciclos também. Então, assim, é por mês. Cada mês ele é um ciclo. Só que teve um mês que a Casa da Inovação não conseguiu se inscrever. É de acordo com a disponibilidade da NASA. Ah, entendi. Ele vai disponibilizando os ciclos. Aí, nisso que ele disponibiliza os ciclos, a Casa da Inovação Faz escreve. inscrição. É. E Aí você ela tem já fez vontade 2 de ciclos. criar um gamer? Porque você, né? Criadora de game. Ela já criou um game. criou? Como é que era o teu game? Conta como é que é, né? Conta pra gente. É um jogo bem simples. Um jogo que você é um personagem numa floresta, onde você luta com um lobo. E depois você luta contra uma menina. Assim, quando o jogo termina, você na verdade descobre que era um sonho e a sua mãe te acorda pra você ir comer. Bem real, né? Bem real. Quem zera o jogo, então, descobre que tava num sonho. Sim. E a mãe tava chamando pra comer. Bem eu. Quem será aonde será que você teve Onde inspiração? ela teve essa inspiração? Pra fazer esse jogo, né, Karen? E você já tem assim, na sua cabeça algum projeto pra criar outro jogo? Eu normalmente tenho ideias na hora de fazer o jogo, tipo, poderia fazer tal coisa, assim, juntar com tal coisa, vamos ver no que dá. Assim eu vou fazendo a programação e testando. Se eu jogar isso aqui, vai acontecer isso aqui? Não, então tem que ir lá na configuração e mudar uma coisa. E pra você que lê muito mangá, quando a gente tá... né, o mangá, ele fala muito da construção emocional dos personagens. E física também, né? Meu personagem vai ser assim, ele vai gostar disso, ele vai gostar de verde, ele vai ter um temperamento explosivo, vai ser calmo. Você pensa nisso? Isso me lembrou de 2 personagens de anime. Izuku Midoriya e Bakugo Katsuki. Deku e Kacchan. O Kacchan, ele é explosivo, ele tem um poder que basicamente faz o suor dele explodir. Ele consegue explodir o suor dele. E ele é muito irritado, tem um temperamento muito explosivo. E o Deku tem o cabelo, os olhos verdes e usa quase tudo de verde. Ele é comparado a um brócolis ou uma árvore, uma moita, qualquer coisa relacionada a verde. E o jogo dela é a bonequinha lá que luta contra o lobo, joga uma kunai, que é um elemento de mangá. Que é o elemento de... Tá vendo? E você se considera calma, nervosa? Como é que você se considera? Eu me considero até que bastante calma, mas quando eu realmente me sinto confortável com as pessoas, eu sou até que bem animada. É verdade. Meus amigos falam que eu sou extrovertida do grupo. É mesmo? Eu peço pra ir ali, eu vou. Eu falo, ô Gabi, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Você aceita tudo, né? Sim. Tá sempre... Tem muitos amigos? Eu tenho 3 amigas meninas. 4, mais ou menos, se considerar uma colega de classe, uma amiga que eu tenho em outra sala, mas a gente não se fala muito. E tenho uns 5 amigos meninos. 2 que são do turno da manhã, que de vez em quando ficam pra trás pra Eles falar esperam com a gente. ela todo dia. Quer ir com você? Nem todo Não, dia. ela estuda à tarde, eles estudam de manhã. Aí eles saem e ficam esperando ela chegar Ah, que legal. pra poder abraçar e depois eles vão embora. E você tem amigos que jogam com você, assim, é virtual? Eu não jogo muitos jogos, mas normalmente quando eu jogo com meus irmãos, Kevin e Sarah, depois deles se sentirem por meia hora. E também eu jogo com Gabi, porque ela é a única do grupo que tem o Roblox. As outras 2 ignoram totalmente a existência disso. E como é que foi o inglês, assim? Como é que você começou a gostar do inglês? Por causa dos jogos? Sinceramente, eu sabia que nos jogos tinha bastantes elementos em inglês. Contudo,
do que a maioria dos jogos famosos são dos Estados Unidos, são Sim. americanos e a língua nativa do jogo é inglês. Mas eu não aprendi realmente língua nos jogos, eu aprendi vendo vídeos de YouTube. Vendo vídeo de YouTube. Eu assisti um vídeo de interpretação, basicamente. 2 personagens. Um tá brigando, outro tá brigando. Assim, quando aparece mais palavrinha aqui embaixo, eu falo, o que é isso? Assim, eu olho pra cada dos personagens e falo, ele tá falando isso aqui, ele tá falando isso aqui. Por dedução. E por livros também, porque muitos livros que ela lê São em inglês. são em inglês. Aí ela traduz para português. Quando você e não nisso sabe, que ela você faz a busca tradução, aprende. ela aprende. Assim, mais palavras fica assim, de vez em quando mais palavra fica confusa, embaralhada, assim, eu troco pro inglês e traduzo pro português, eu mesma. É porque muitas coisas que são em inglês, quando a gente vai pegar a tradução pro português, perde o sentido do que foi colocado no inglês, né? Sim, e também tem muito tipo de tradução. Muito tipo, né? Que cada um coloca de um jeito, né? Se você mudar uma palavra em português, pode mudar a É frase verdade. inteira que você falar. É verdade. Até o sentido, né? E no jogo isso faz muita diferença, né? Até nos livros, porque você tá falando, né? Quando tá falando de um anime, você perde totalmente a construção do que é aquela história que quer contar, né? E aí no inglês, quando você entende inglês, você consegue absorver exatamente o que aquela história tá querendo passar, né? Tem vezes que eu até não entendo quando eu tento traduzir realmente, então eu pego a palavra e pesquiso no Google. Assim, parece, isso aqui é tradução para isso aqui. Ah, tá, entendi. Então isso aqui é tradução para isso aqui, agora eu sei. Então, mesmo que eu não consiga entender e traduzir a palavra, eu ainda vou pesquisar e descobrir o significado dela. Ou que, por acaso, futuramente eu encontro essa palavra, eu já vou saber o sentido e o significado. Que legal. Você tem algum sonho? Eu tenho sonho de ser veterinária. Você é veterinária? Por quê? Eu gosto muito de animais. Uhum. E foi basicamente por insistência minha, de bastante tempo, que a gente teve a nossa gata. E também por causa do meu irmão, Kevin, que minha mãe disse que podia ajudar ele a ter responsabilidade sobre as coisas, melhorar as atitudes domésticas, porque ele realmente grita muito e isso pode machucar os ouvidos da nossa gata. Aham. Então eu falo, Kevin, Sara, vocês estão gritando muito, abaixa um pouco o som, que o Luca tá dormindo ali no quarto. Aí você meio que toma conta dos seus irmãos e sua mãe, né? Quer dizer, você é do meio, toma conta. Do mais velho e da mais nova. É porque foi uma indicação do neuro. Sim. Dar um bichinho pra ele poder ter mais independência. Porque a Karen é uma autista leve, ele é um autista moderado. Sim. Então, assim, pra ele é um pouco mais difícil. Mas ele não deixa se abater por isso, não. Mesmo sendo mais difícil, ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre brincando. Isso tá sempre parte muito fazendo do que vocês tudo. vivem como família, né? Tá sempre ali animado. Kevin no hospital internado para operar o fêmur, nem parecia que ele tava com o fêmur quebrado. É Ele ficou uma mesmo? semana internado com o fêmur totalmente solto da bacia. E é muita dor, né? E ele não reclamava. Ele ganhou um diploma de coragem da enfermeira-chefe. Olha. Um ônibus. Desenhou um ônibus e ganhou um diploma de coragem. Porque ele não podia levantar, não podia andar, não podia sentar. Ficou uma semana deitado, sem poder fazer nada. Nunca reclamou. Tá vendo? Ele é uma criança que ele é muito forte. Ele é um adolescente forte. Ele nunca reclamou de nada. A única coisa que ele agora tá meio ranzinza, que eu falo, aposentado, é com a televisão. Tem dia que é uma briga por causa da televisão. Mas fora isso, ele nunca reclamou de dores, de essa questão de saúde. Ele passou muito internado. A maioria dos anos dele, ele tem 16 anos. Eu digo que a maioria dos anos de vida dele, ele passou internado. Não teve um ano que ele não passou internado. Minto. Esse ano, graças a Deus, pra honra e glória de Deus, ele ainda não foi internado. Se Deus quiser, não vai ser. Mas todos os anos da vida dele, ele passou internado. Então, ele nunca reclamou. E para ter independência, o neuro achou melhor dar um bichinho. Falou, dá um cachorrinho. Mas aí eu falei, ele é muito pegajoso, ele é muito grudento, ele vai pegar o cachorro vai morder. E raça aqui em Teresópolis é muito frio. Não tem muitas raças que suportam e que aceitam o carinho. E como você trabalha essa questão do carinho, né? Aí a gata, não. A gata, a gente pegou bebezinha, então a gata foi criada
Pra se acostumar com a gente. Acostumou a ser abraçada, pega no colo igual neném. Eles pegam ela igual um nenenzinho, assim. Tem vezes que ela reclama. bota. Tipo, a gente segura ela por uns 2 minutos, ela... Ela quer sair. Mas ela... A maioria das vezes ela aceita o carinho. E gato não é um bicho muito... Eu me surpreendi com gato. É, porque todo mundo diz que gato não é muito carinhoso, né? A nossa é carinhosa demais. A gente faz carinho nela, fala. Eu faço vozinha de neném pra ela balança o absorveu, rabo. né? Ela é muito fofa. E também, o bom da gente ter ela é que isso ajuda bastante na coordenação deles. A gente tem que manter a sala arrumadinha, o chão varrido, porque tem risco dela acabar pisando em alguma coisa. Tipo, alguém quebrou um copo. Aí se eu falo, Kevin, tu varre isso aqui, por que você quebrou? Aí se ele varre, depois eu varro por cima pra ver se não sobrou nenhuma coisa pra gato não pisar em cima. Não é que eu não confie nele, o problema é a gata. É porque ele não tem a coordenação motora fina muito boa, mas nem por isso Você deixa ele fazer, deixo ele fazer. E depois vai só dar uma repassada. Uma repassada pra ver. E a gente conversando, você tinha falado pra mim que você hoje tá formando em educação física. Educação física. Mas por um propósito, né? Por um propósito. Conta pro pessoal. Eu tenho o propósito de fazer a minha pós em desporto adaptado. O que é isso? Desporto adaptado é para tratar de pessoas com deficiência, portadores de deficiência e portadores de neurotipias, que são autismo, TDAH, hiperatividade. São essas neurotipias que hoje em dia são muito comuns. Aí todo mundo fala, mas autista virou moda. Não, o autismo sempre existiu. Só que, como eu disse no começo, ele era diagnosticado errado. Hoje em dia, por ele estar sendo diagnosticado certo, parece que a quantidade na nossa cidade, por incrível que pareça, eu tenho um dado que é assim, eu fiquei surpresa quando eu fui buscar a fonte desse dado. Nós temos 5.000 autistas entre crianças e adolescentes e adultos em Teresópolis. Uau. 5.000. É um número absurdo para uma cidade pequena. Verdade. 5.000, sendo que desses 5.000, 300 e um pouquinho são atendidos são cadastrados no TEA, que é o nosso centro de referência no momento na cidade de atendimento autista. E 96 famílias são atendidas pelo TEA e uma fila de 30 crianças na fila de espera para terapias. O nosso município não tem. Isso que eu te falo, você sente muita diferença. Muita, nossa, demais, não tem. Aqui eu não consegui, pra Karen e pro Kevin, embora eles não precisem. O Kevin precisa, porque ele fez uma cirurgia na língua ano passado, que ele tinha a língua presa, aí para ajudar a falar, Sim. ele precisa da fono. Não consegui ainda, até hoje, a fono. Se a gente não paga, a gente não tem. Então, assim, eu sinto falta de uma pessoa que seja ativista da causa. A minha missão de vida eu já entendi. Eu sempre pedi ao Senhor, Senhor, me mostra qual que é meu propósito de vida. Para que eu vim? O que eu tenho que fazer? Porque todo mundo tem seu chamado, né? Verdade. Seu cargo eclesiástico. Eu ficava, Senhor, qual que é a minha missão? Eu não sei qual é a minha missão. Sendo que a minha missão já estava comigo ali. E eu não enxergava. Estava ali do teu lado, né? Estava do meu lado o tempo todo. E o Senhor foi trabalhando. Eu sempre perguntando ao Senhor, o Senhor foi me mostrando. Até que um dia o Espírito Santo falou claramente, como eu estou falando com a senhora, pastora, eu ouvi claramente assim, no meu ouvido. Você está buscando tanto a sua missão. Eu já te dei a sua missão em dobro, em porção dobrada. Você está procurando ainda? Aí peraí. Porção dobrada? Gostei, ainda orei mais uns dias, falei, Senhor, mas explica melhor esse negócio que eu não estou conseguindo entender. Como que o Senhor me deu em porção dobrada? Aí ele falou assim, eu te tirei da tua terra, te tirei da tua parentela, te levei para uma terra desconhecida, que eu fui para Macaé. Sim. Vivi sozinha lá, não tinha parente, não tinha ninguém. Sim. Eu, meu marido e meus filhos. Meu filho, a princípio, né? Você tratou do seu filho, construiu a vida lá, tive mais 2 filhas, voltei pra cá e aí que eu fui entender o propósito. É a questão do autismo.
Falei, gente, o Senhor me deu 2 filhos autistas. Qual que é meu propósito? Cuidar de famílias, de mães que se sentem sobrecarregadas, que se sentem cansadas, de crianças. As crianças me adoram. Eu tenho um carisma com as crianças, eu não sei o que tem. Parece que eu tenho açúcar, porque as crianças gostam muito de mim. E eu sinto que o meu propósito é esse. Tanto que a minha formação, a princípio, quando eu comecei a fazer faculdade de educação física, o meu propósito era outro. Mas o Senhor veio e modificou. Falou, não, você está fazendo faculdade de educação física para você ser uma profissional na área da saúde. Porque o profissional da educação física não é só o professor que vai lá na escola e dá a bola para a criança jogar e ensina o vôlei, ensina o futebol, não. A minha parte de educação física é isso. É eu poder ajudar aos autistas que sofrem tanto na escola, que não tem um planejamento. Exatamente. O professor de educação física faz planejamento para a turma toda, mas ele não conta que tem um autista ali que vai ter uma dificuldade, que não vai conseguir pular, que não pode fazer educação física, não pode fazer esforço, não pode correr. A maioria dos profissionais não fazem esse planejamento. Então, eu já tenho essa visão. Opa, peraí. Tanto que eu cobro. Pra Karen, não, porque a Karen, o autismo dela é leve, ela não precisa, mas o Kevin precisa, porque além do autismo, ele é deficiente físico. Sim. Ele não pode, ele tem uma prótese enorme na perna. Sim. E aí ele não vai ficar de fora, não vai Aí poder ele fica na aula de educação física, ele fica à toa? Não, é isso que eu falo. As mães têm que lutar. Mães, não fiquem com medo, não se sintam julgadas, não se sintam pressionadas. Não sintam que vocês estão sendo expostas por cobrar o que é direito do seu filho. É lei, é direito, é o planejamento. A parceria da família com a escola faz tudo dar certo. Eu sou muito parceira da escola do Kevin, da Karen, eu sou muito parceira, mas eu não tenho tanto essa dificuldade. Agora o Kevin não, ele precisa de mediador. Ele precisa de mediador até para ir no banheiro. Sim. Então eu tenho esse compromisso com a escola. A escola, eu estou sempre em contato, toda semana eu estou em contato com a orientadora pedagógica, cobrando, e o planejamento do Kevin? Já fez? Quais os professores estão fazendo planejamento? Quais não estão? Sim. Por quê? Porque ele não lê, ele tem 16 anos, ele não lê, mas ele faz a prova oral. Então. Ele decora. Ele tem toda uma rotina adaptada. Por quê? Porque eu faço valer o direito dele. É lei, ele tem direito. Se você tivesse se acomodado, ele nem Se eu tivesse acomodado, ele estava muito atrás do que ele já está. Ele sabe tudo. Só que ele não consegue escrever. Sim. Não consegue escrever, não consegue ler. Ele escreve. Sim. Eu soletro pra ele escreve tudo. Ele conhece todas as letras, ele sabe escrever. Só que ele escreve e ele não sabe ler o que ele escreveu. A dificuldade dele é na leitura. Mas ele faz a prova oral do ano dele, que ele segue de escola. Ele está no 8º ano. Ele faz a matéria de 8º ano, adaptada. Sim. Mas faz. A orientadora até me mandou na semana passada. Eu fiquei muito feliz que ela me mandou um curso que a escola fez com os professores dele para poder fazerem o planejamento dele. Olha que coisa. Falei, se todas as escolas tivessem... Se todas as escolas tivessem essa disponibilidade e se todas as mães de autistas tivessem essa coragem, que eu digo que é coragem. Tem que ter coragem para poder se expor, né? Se expor. A verdade é essa. Tem que ter coragem. E eu não tenho medo. Quanto ao transporte, muitas mães de autista não sabem que o autista tem direito a transporte pela prefeitura. O meu filho tem transporte. O transporte da prefeitura pega ele em casa e deixa ele em casa. As mães não sabem, porque elas vão na escola, eu acho que ele não tem direito. Elas aceitam. Tudo que qualquer resposta para elas é, não, peraí, não é assim. Eu fui na Secretaria de Educação quando eu mudei para cá, para pedir o transporte, porque eu sei que é lei. Ele tem direito ao transporte. Aí a chefe da educação especial falou para mim, não, só porque ele é autista você quer transporte? Falei, não, só porque é lei que eu quero transporte. Não é só porque ele é autista. Só porque é lei. Ele tem direito. Você vai ter 2 trabalhos, de me mandar embora e de me ligar para eu voltar aqui para você cadastrar ele no transporte. Porque se você não cadastrar ele no transporte, eu vou acionar a justiça, porque é lei, é direito dele. Mesma coisa dos assentos do ônibus. Todo mundo, só o assento amarelo. Não, não é só o assento amarelo. Na plaquinha está escrito,
Esse assento é preferencial para pessoas obesas, gestantes, deficientes e portadores de autismo. Ainda está escrito errado. Porque portadores de autismo, não existe isso. Existe pessoas autistas, não é Sim. portadores de autismo, porque o autismo não é uma doença para você portar. Exatamente. É uma condição. Pessoas autistas. Teria que ser assim. Eu já liguei para a empresa, já liguei para a ouvidoria e já falei, tá errado, tá escrito errado. Porque eu sou disso. Mas tem que fazer mesmo. Tava escrito autismo no ônibus com L. Errado. Com L. Autismo. Falei, está escrito autismo errado. Gente, isso é o cúmulo. Tem ônibus ainda que até hoje, a maioria eles já consertaram. Mas ainda tem alguns que eu entro, a primeira coisa que eu olho é a plaquinha. Autismo com L. Aí eu ligo, tá errado. Aquele assento ali não significa que é só aquele assento que a criança tem direito ou que o adulto autista, que o adolescente tem direito. Não. Todos os assentos. Sim, é então eu entro, eu faço valer o direito. Tá. Boa tarde, bom dia, pessoal. Eu gostaria de pedir um lugar para o meu filho, que ele tem o direito de viajar sentado. Gostaria de pedir um lugar para minha filha, porque ela tem direito de viajar sentada. As pessoas olham assim, estranho. Por quê? É uma atitude que ninguém toma. É verdade. É uma atitude E por que isso ninguém precisa toma. coragem, né? Porque Precisa. muitas pessoas não sabem e rotulam isso, não entendem, né? Não entendem. Eu acho um absurdo quando eu vejo um autista, porque na cidade nós temos muitos autistas, então é comum a gente ver em todos os ambientes eles com o crachá. Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Quando você vê uma criança fazendo, aos nossos olhos, uma birra, uma pirraça, não vá até a mãe falar que ela não está educando o filho, porque eu já passei isso. É uma dor tão grande, porque a gente sabe que o autista tem crises e às vezes a crise dele, ele vai rolar no chão, ele vai sapatear, ele vai gritar, ele vai bater e a pessoa já rotula aquilo como uma pirraça e não é uma pirraça. E a mãe, aí eles falam, a mãe não dá educação, olha lá, a criança tá aprontando e a mãe tá quieta, parada. É a orientação que nós temos, deixa ele extravasar o que ele tiver que extravasar. Depois, ele vai se acalmar. Ele vai ter aqueles minutos que ele vai pirraçar, vai gritar, vai fazer o que tiver que fazer, mas ele vai se acalmar. E as pessoas julgam a mãe muito nessa hora. Ah lá, não dá educação pro filho. É, como eu disse, o autismo não tem cara, não tem definição, não tem uma característica. Então, é muito dolorido para uma mãe. Um dia eu tive que corrigir aqui na Calçada da Fama. Uma criança estava numa crise. Ela não estava fazendo pirraça, ela estava na crise. A criança estava com um crachazinho de autista, ele devia ter uns 5 aninhos. Ele estava numa crise que ele não queria que a mãe fosse trabalhar e ele não queria ir para a escola. E eu parei, fiquei de longe observando e a mãe ali, ó, plena, calma, quieta, falando, meu filho, mas mamãe tem que ir. E o menino gritava, o menino pulava, o menino rolava no chão, o menino se batia, se mordia. E as pessoas passando, misericórdia, que criança pirracenta. Né? Olha lá, a mãe não faz nada. Tive que corrigir, falei, peraí, não é assim não. Ele não está fazendo pirraça, vocês não estão vendo que ele é uma criança autista? Ele está em uma crise. Você não pode julgar a mãe dele está sendo sábia. Ah, mas se fosse meu filho que eu tinha batido, que eu tinha feito. Falei, mas não é assim. Não é no caminho da violência que se resolve as coisas. Não é com violência que se resolve. Principalmente no caso de uma criança autista em crise. Com certeza. Muitas das vezes eles avançam. O Kevin, várias vezes, ele avançou em cima da gente pra bater. E se a gente não tiver sabedoria? É verdade. O que vai fazer? Vai pegar ele? É verdade. E no outro dia, sabe o que vai acontecer? Ele vai acordar, bom dia, mãe, te amo. Pois é. Isso aconteceu lá em casa. O pai dele, ele enfrentou o pai dele um dia de crise. E ele já tá com 16 anos, ele tá grande, ele é um homem. Ele bateu no pai. Ele pegou, não sei, ele ficou numa ira tão grande, numa crise, que ele avançou em cima do pai pra bater. E eu falei com meu marido, não bate, não briga, espera, calma, sai de perto, deixa ele se acalmar. E meu marido, não, porque o filho batendo no pai, não existe isso. Pegou e deu um couro nele. Falei, você vai se arrepender amanhã. Sabe o que vai acontecer amanhã? Ele vai levantar, vai vir aqui, vai te dar um beijo. Benção, pai, bom dia. E você vai ficar com o coração quebrado. E foi o que aconteceu.
Isso era na hora de dormir, porque ele não queria entregar o celular. Aí o pai falou, você sabe que a regra é guardar o celular, me dá o celular agora. Ele não quis dar, o pai tomou o celular dele, ele desencadeou uma crise de 10 horas da noite, de pijama pra dormir. Sim. E o pai pegou e bateu. Eu falei, não faz, deixa eu acalmar, não se mete, deixa que eu vou resolver. Bateu. No outro dia de manhã, cedinho, antes do pai trabalhar, pai, benção, bom dia, bom trabalho, tá? O pai trabalhou o dia inteiro mal. Eu falei, eu sabia que você ia se sentir assim, eu não te avisei. É a crise. Desde então, o pai nunca mais. Quando ele tá em crise, o pai já sabe. Fala, fica aí no teu quarto aí, se acalma. E sai e deixa ele. Ele grita, ele chora, ele esperneia. Mas daqui a pouco passa e ele vem normal, como se não tivesse acontecido nada. Então, isso é mais uma coisa para as mães também analisarem. Às vezes, aquela pirraça, dita pirraça, que tá exagerada, não é uma pirraça, é uma crise. É uma crise. E eu sinto falta de mais pessoas, sabe? Pra olhar com esse olhar. Pra olhar com esse olhar, pra ter esse ativismo. Na escola da Sarinha, eu já tive que repreender mães. E eu sou aquele tipo de ativista mesmo. Se eu tiver que intervir sua missão, em né? qualquer lugar, eu vou intervir. Qualquer pessoa, seja autista adolescente, seja autista criança. Tem uma autista adulta, do TEA, que ela é... Eu conheci ela numa festa do TEA. E o que acontece? Ela tem o mesmo problema que o meu filho. Ela faz prova oral, só que ela já tem 19 anos. E o Centena... Vou falar o nome do curso, porque eu exponho, eu boto a minha cara a tapa. Sim. O Centena, ela tem o sonho de ser enfermeira. Ela já é cuidadora. Aos 19 anos, autista, moderada, ela é cuidadora de idosos. Só que ela precisa de um diploma. Sim. Só que ela não sabe ler. E o Centena tinha negado o curso a ela, técnico de enfermagem, porque não tinha um mediador. Falei, como assim não tem? Não tem, contrata. Fui no Centena. Mas como é que funciona? Ela tá pagando o mesmo valor que os outros alunos. Ah, mas a gente não tem mediador, como é que ela vai fazer as provas? Falei, teórico, dá seu jeito, a lei tá amparando ela. Ela tem direito de ter um mediador. Até em um concurso público, se ela for fazer, ela tem direito de ter um mediador para ler a prova para ela. Então vocês têm que ter um mediador. Tá lá, terminando o curso dela, com mediador, já trabalha na área, coisa mais linda. Sabia que a gente já tá mais de 60 minutos? Olha como passou rápido, cara. A gente teria muita coisa pra falar, né? Sim. Mas a gente vai voltar, né? Vamos marcar outra vez, a gente tá conversando mais sobre isso, porque eu acho que existem tantas coisas que a gente precisa dar voz, né? E não se esgota. Eu quero falar mais tarde, né, a gente marcar outra vez pra gente falar um pouco sobre a necessidade que eu vejo de um amparo emocional, psicológico para as famílias. Para as famílias. Porque muito importante. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outro bate-papo. Mas agora a gente vai precisar encerrar. Que por causa do tempo, né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Não sei se a Karen vai querer falar, vai ficar tímida, mas uma mensagem, né, Ariane, para quem está ouvindo a gente aqui e que nesse momento se encontra numa situação de achar que não é capaz. Né? Se encontra numa situação de achar que não é capaz de fazer nada por alguma limitação, algum rótulo. Né? E você viveu isso dos dois lados. Tendo os filhos para cuidar, mas também como uma mãe. Né? Que precisa de cuidados. Que precisa de cuidados. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Porque nós não somos fortes o tempo todo, né? Eu não sou forte o tempo todo. Eu acredito que a maior força que eu tenho, o maior amparo que eu tenho foi em Deus. Foi no Espírito Santo, foi orando, foi clamando, foi entendendo a minha missão, o meu propósito. E o que eu deixo de mensagem é que os pais olhem com mais carinho para os filhos, que tenham tempo com os filhos, que não é só celular, não é só jogo, não é só bens materiais. Os filhos precisam de um carinho, precisam de um abraço, precisam de um beijo. Hoje a gente se preocupa muito em dar tudo pro filho, mas o principal a gente não dá, que é o amor, que é o carinho, que é a dedicação. Sim. Independente dele ser autista, dele não ser autista, temos que ter assim, esse olhar diferenciado. É a nossa herança, é o que Deus deu
emprestou. Eu não digo nem que Deus me deu. Ele me emprestou para, enquanto eu tiver em vida, eu cuidar. Então eu tenho que fazer o meu melhor. Só que o meu melhor nem sempre é dar tudo que eles precisam. Exatamente. Meu melhor é eu dar meu tempo. É eu dedicar um pouco do meu tempo. Meu tempo é corrido. Eu quase não tenho tempo para mim. Mas eu tenho um tempo de qualidade com os meus filhos. Eu tenho um tempo de qualidade com o meu esposo. Eu me dedico à minha família, independente de trabalhar, estudar, ser comerciante, que é difícil, ser dona de casa, mãe atípica, que é mais difícil ainda, porque a mãe atípica, ela corre muito. É pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, tenha um olhar diferenciado, tenha um carinho, tenha uma empatia com seus filhos. Ouve o filho. Eu deixo 3 perguntas. Você sabe qual é o nome do melhor amigo do seu filho? Você sabe qual é a cor favorita do seu filho? Uma mais simples, você sabe qual é o prato preferido do seu filho? São coisas simples que a maioria das famílias não sabe. Eu sei a cor favorita da Karen, a cor favorita do Kevin, a cor favorita da Sara, os amigos da Sara, os amigos do Kevin, os amigos da Karen. O prato preferido de cada um. Eu, sexta-feira, fui buscar a Karen na escola. As amigas dela, ai, Karen, eu queria ter uma mãe igual a sua mãe é muito amiga. Parece que é sua amiga. Eu volto de bracinho dado com ela. Eu ando na rua, a gente anda de bracinho dado. Também anda assim comigo. Caminhando. E é normal pra mim, mas não é normal pra esses adolescentes. Aí o povo diz, essa geração é muito Nutella, é uma geração que é muito dodói. Mas é uma geração dodói porque os pais permitem que eles sejam dodóis. Então, forte. assim, por mais que o pai não tenha tempo, gente, tira meia hora pra dedicar um tempo de qualidade pro filho. Eu jogo videogame com eles. Eu boto o Kinect lá, começo lá, jogar, pular. Ou quando a gente, antes da escola, um youtuber que todo mundo lá em casa assiste, Just Ghost, posta vídeo novo todo meio-dia. Então, de vez em quando, os vídeos tem meia hora, 15 minutos. Então E eu assisto com eles. Ou quando dá tempo de a gente vir ir pra escola de noite, depois Quando que volta todo da mundo escola, chega, que eu chego da loja, Vocês a veem, gente a gente gente. bota o bota vídeo, junto. assiste junto. Vocês criaram uma rotina juntos, criamos né? uma rotina. Os canais que eles seguem no YouTube, eu adoro. São canais educativos, são canais engraçados. Eu amo, eu amo. Tem um que é o Matheus, que ele fala, sua filha de mim, seu filho de mim, que ele imita a mãe. Ele é lá do sul, ele é gaúcho. Aí ele imita a mãe. Mãe, a mãe tem o poder da Havaianas. A mãe pega a Havaiana poderosa, qualquer coisa a mãe dá nele. Mas é um canal educativo, é um canal divertido. Não Então, é aquele tipo de canal que você olha e sabe, não, isso é falso, não, isso não tem sentido. Por que isso? A gente olha pra aquilo e fica, que legal! A gente e é sabe a rotina. a gente sabe que não tá realmente acontecendo, mas a gente acha legal pelo simples fato de ser diferente. Ele ilustra a mãe como a mãe é. Eu acho que, assim, a missão, o que eu deixo de principal é que, é até uma frase que eu tenho no meu braço, na minha tatuagem, é que ser especial é ser capaz de ver o mundo com os olhos do coração. E eu vivo isso, eu vivencio isso. Eu vejo o mundo ao meu redor com os olhos do coração. Não só para o autista, mas para toda essa geração. As amigas da Karen são apaixonadas em mim. Elas ficam, Karen, queria que minha mãe fosse igual a sua. Não é me levantando, não. Por quê? Porque eu tenho um tempo de qualidade. Eu tenho uma conversa. A Karen é minha amiga, ela me conta você tudo. dá o que eles precisam. Eu dou o que precisa materialmente? Dou. Mas eu dou principalmente o alimento espiritual. Na minha casa tem oração. Na minha casa tem rotina, que é o principal. Crie uma rotina. Se você não tem rotina com seu filho, crie a partir de hoje. No Google tem um monte de coisinha que pode imprimir, tarefinhas. Mas é pequeno. Não, a Sara faz as tarefas dela e a Karen desde os 2 anos. Que é catar uma roupa suja e botar no cesto. Uhum. É assim que começa. Cria uma rotina, cria um tempo de qualidade. Domingo é o dia da folga do pai. É o dia que fica todo mundo com o pai em casa. Ou o dia que todo mundo vai na pracinha com o pai. Ou um dia que a gente reserva pra Ou faz um principalmente churrasco. as coisas, fazer Ou churrasco. um dia de faxina.
Ou um dia de não fazer nada. Fica Aham. todo mundo deitado na sala. Bota o colchão na sala, deita um no sofá, outro na cadeira do papai, outro no chão. Bota um filme na TV. Bota um filme, vídeo. assiste um filme. Então, o que falta para essa juventude de hoje é isso. É acolhimento, é carinho, é tempo de qualidade dedicado dos pais com os filhos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, tanto para as famílias autistas, atípicas, quanto para as famílias normais. Porque todas as famílias precisam. Desejar um tempo, dedicar um tempo de qualidade com os filhos. Que é o que eu Lindo. acho muito importante. E um tempo com Deus e com os filhos. Sim. Porque na minha casa a gente faz a oração todo mundo junto. A gente tem um dia da semana que a gente dedica para orar, todo mundo junto. Todo mundo ora, os 5. Até a gata a gente tá botando. Bota ela no meio, até a gata. Então é isso, gente. Para as mães que têm essa dificuldade, essa dúvida, será que meu filho é autista? Será que não é? Passa a observar, pesquisa, estuda. Eu estou à disposição, eu vou deixar meu telefone aqui com a pastora Gabi. Sim. Se alguém se interessar, tiver alguma dúvida sobre leis, sobre direitos dos A filhos, gente vai até bolar alguma coisa, né? Pra fazer lá na missão. me procura, que o que eu puder, eu tô aqui, ó. Minhas 2 mãos estão aqui. Meu coração tá aqui para ajudar. Então, eu tô disposta a me expor mais por essa causa, que é uma causa muito nobre, uma causa muito linda. É verdade. A gente tá aqui pra apoiar, né? Isso que eu Amém. falei pra você, né? É. E você, Karen, quer falar alguma coisa pra quem é autista e acha que não pode fazer as coisas? Isso, sinceramente, é uma limitação que você mesmo se impõe. Sinceramente, eu só descobri faz quase 1 ano que eu descobri que eu era autista. E isso não mudou nada na minha vida. É só um fato que eu tenho que aceitar e superar. Ninguém na minha escola mudou essa atitude comigo. Nada. E ela não esconde que ela é autista. Eu não escondo, mas não revelo, tipo... eu Vai não sair confio falando pra todo nessa mundo, sou autista, pessoa. sou autista, sou autista. Sim. Não. Eu não confio nessa pessoa, então eu vou ficar quieta. Sim. Assim eu começo a confiar, assim eu começo a me abrir e me expor pra essa pessoa. Eu Até falo, porque ajuda. eu sou autista, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu não gosto disso. E assim eu vou me abrindo E convivendo com todo mundo, né? Se relacionando. E esse é o seu conselho, né? Conviver, né? se você não confia nessa pessoa, você não tem que ficar... você não tem que ficar fingindo. Você Ser não tem que autêntica, né? conversar com ela. Se você não gosta, não gosta. Quer bater um papo? Bate um papo. Você não tem que expor todas as suas fraquezas na frente de uma pessoa que você não confia. É verdade. Você confia nela? Tá bom, expõe. Você não precisa se forçar nada. É verdade. Não Se gosta, respeitar, não né, gosta. Karen? Sim, E acima de tudo, você é capaz, né, Karen? sim. Você é capaz do que você quiser. Se você quiser ler um livro de 1000 páginas, jogar um videogame de 50.000 levels, você pode jogar. Tudo vai depender da sua insistência, da sua coragem, da sua paciência. Lindo. Isso aí. Gente, eu queria agradecer vocês de todo o coração, né? Eu que agradeço, pastora. Por Muito esse- obrigada por esse espaço. A gente tá junto, né? É. Nesse tempo. E eu tenho certeza que o que a gente puder fazer para ajudar, né, as famílias, você vai ter o nosso apoio, né? Amém. Até para sua família, para as coisas que a gente precisa, a gente tá junto, viu? Amém. Agora a gente vai olhar para aquela câmera ali, todas nós, sabe aquele tchauzinho, Karen, que você deu no início? Aí esse tchauzinho ali. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Beijo para Deus vocês. abençoe. Até o próximo.